Olá, galera. Essa semana a gente vai continuar falando então um pouco sobre a jQuery, tá? Eu separei alguns métodos aqui para a gente dar uma olhada na funcionalidade deles, tá? Tem uma listinha aqui, ela acabou ficando até um pouco comprida, mas é que realmente tem muita coisa na jQuery, mas eu não vou fazer prática com todas elas, não. Eu só listei aqui para a gente para a gente evitar de ter que ficar indo e voltando lá do site da jQuery e W3 Schools, né, que são as referências tradicionais que a gente utiliza para essa biblioteca, site da jQuery e W3 Schools. Beleza, voltando aqui, tem uma listinha aqui, eu vou falar rapidamente por elas, depois a gente faz uma prática. Essa prática envolve algumas dessas coisas, não todas. Beleza. Primeira coisa, para a questão de fazer vinculação de eventos, né? A gente pode vincular os eventos diretamente com o nome deles, por exemplo, clique, DB click para double click, load, keypress, submit, enfim. A lista de eventos que a gente já tem, normalmente a gente pode colocar lá o seletor da jQuery, ponto, o nome do evento, e aí a gente passa qual função que vai ser executada quando aquele evento acontecer. Se a gente tiver que colocar uma vinculação de eventos mais elaborada, por exemplo, vou vincular um evento para um botão que ainda não existe, ele só vai existir quando alguma coisa acontecer, esse botão vai ser criado. Às vezes uma vinculação normal não funciona. Aí a gente tem essa possibilidade de usar o ON, tá? Que é uma forma de fazer essa vinculação de evento e ele permite algumas configurações, algumas coisas mais elaboradas. Lá no material tem exemplos e tem também explicações. Pegar e atribuir conteúdo aos elementos. A gente tem o método text, que recupera e atribui conteúdo textual do elemento. O HTML, né, que aí já é quando você pedir para recuperar ou atribuir, ele pega as tags também junto. Val, para quando a gente tiver campos, né, de entrada de dados, a gente consegue pegar o value deles. E esse attr aí é para quando a gente quer pegar ou quer setar os atributos dos elementos. Então, por exemplo, eu quero trocar o src lá da imagem, eu quero trocar o lang lá de alguma div. Enfim, eu posso fazer a manipulação dos atributos dos elementos através desse attr. Lembrando, muitos desses aqui são para pegar e também são para atribuir. Então, se você chamar o método com sem passar parâmetro, ele vai simplesmente pegar o valor e te devolver. Agora, se você passar um parâmetro, ele vai usar aquele parâmetro para substituir o valor que já está lá. Ok? Métodos para adição e remoção de elementos. Append e prepend é para a gente, por exemplo, dentro de uma div, eu quero colocar um parágrafo. Se eu quiser colocar esse parágrafo no início da div, é prepend. Se eu quiser colocar no final da div, é append. After e before é parecido com append e prepend, só que é para colocar algum elemento antes ou depois do elemento selecionado e não internamente. Então, se eu tiver uma div e colocar e chamar o after, eu estou criando conteúdo depois da div, não dentro da div. Da mesma forma, se eu chamar o before, eu estarei criando conteúdo antes da div. Remove, ele elimina o elemento junto com tudo que ele tiver. Então, se eu tiver uma div cheia de outras divs lá e outros elementos, parágrafos, enfim, e eu der um remove nessa div, ela é eliminada junto com todos os seus filhos. Empty elimina só o conteúdo interno do elemento, mas o elemento permanece. Manipulação de CSS. A gente pode adicionar ou remover classe CSS de um determinado elemento. Então, no meu JavaScript, em algum momento eu posso querer que um parágrafo ele se torne configurado de acordo com determinada classe. Eu posso adicionar essa classe a ele. Ou eu posso fazer o inverso, né? Remover a classe. Eu tenho esse toggle class aí,
que serve para alternar. Então, se eu chamo esse método toggle class para um determinado elemento e falo um nome de classe, se esse elemento tiver aquela classe, ela será removida, mas se o elemento não tiver aquela classe, ela será adicionada. Então ele alterna, né? CSS aqui pega ou atribui propriedades de estilo ao elemento. Então, se eu selecionar um elemento e usar esse método CSS, eu posso configurar propriedades CSS diretamente lá para ele, tá? Eu posso colocar dentro do parênteses ali uma propriedade e um valor, ou então eu posso criar um objeto e colocar uma lista de propriedades e valores se eu achar necessário, se a minha situação pedir. Isso podem conferir lá na documentação, que tem exemplos também. Efeitos, né? Tem que hide show, então eu posso esconder ou mostrar um elemento se eu quiser. Fade in, fade out também para mostrar e esconder, só que meio que aquele efeito de esmaecer, né? Que ele vai sumindo aos poucos, ou então vai aparecendo aos poucos. Slide down, slide up é para mostrar e esconder também. O slide down ele mostra, mas aí o elemento vai abrindo, e o slide up e o elemento vai fechando progressivamente também, com efeito de slide. Animate para colocar alguma animação no elemento que a gente tiver selecionado. E stop é para parar uma possível animação que esteja sendo executada para aquele elemento, tá? Então, só selecionei algumas aqui, né, e deixei a descrição aqui que vocês já podem dar uma olhada aqui de uma vez. Não tem necessidade nenhuma de ficar decorando essas coisas, tá? Por favor, peço que vocês deem uma lida no sentido de ver o que é possível fazer. E também lembro que isso aqui é só um recortezinho, então são alguns métodos que eu retirei de lá, da documentação, onde tem apresentação de mais outros conteúdos. Beleza, vamos fazer um exemplo aqui. Naquele mesmo projetinho que a gente estava mexendo, né? Lá do lance a lance, eu vou fazer só uma alteraçãozinha pequena nessa parte aqui. Tá? Deixa eu abrir os arquivos todos aqui novamente, se alguém não tiver acompanhado o vídeo anterior. Eu tenho um index com um link só, tá? Para esse acompanhar lances aqui. Esse acompanhar lances, ele via Ajax, né, com get, ele puxa lá do PHP, do acompanhar lances PHP, os lances que já foram cadastrados e exibe na tela. O acompanhar lances.php puxa dessa outra função que está aqui em funções.php, que é aqui efetivamente faz a conexão no banco e retorna esses dados. Ok, só para a gente entender o fluxo novamente. Estou voltando lá para o HTML, que é onde vou fazer a alteração. Então o que acontece? Ele está pegando as informações, né, os lances, e jogando na tela diretamente. O que eu quero agora é só colocar um efeitozinho lá para que o último lance ele apareça com um efeitozinho de fade. Então, basicamente isso. Então, o último lance que aparecer, quando tiver um lance novo, ele aparece lá com um efeitozinho de fade, só para dar uma movimentaçãozinha na tela e ficar mais fácil para o usuário entender também. E eu vou colocar uma GIF para ficar rodando lá enquanto estiver carregando. Beleza. Como o meu PHP está retornando os dados por completo, eu vou verificar se tem dado novo a partir de uma variável aqui. Então eu vou ter uma variável em que eu coloco a quantidade de lances que eu já tenho na minha tela, certo? E aí sempre que eu buscar e essa quantidade for diferente, né, da quantidade que eu já tenho registrada, eu faço esse esquema aí de mostrar o último lance com um fade para ele aparecer com um efeitozinho. Se a quantidade for a mesma, eu não vou fazer nada. Então eu vou colocar aqui um if else dentro aqui
do meu esquema, tá? Eu vou criar uma variávelzinha. Eu posso criar ela aqui mais global. Eu vou chamar de n. Inicialmente ela está com 0, beleza? E aí, aqui dentro é que eu vou fazer o seguinte: eu não vou fazer esse processamento todo aqui todas as vezes. Eu só vou fazer para o caso de eu ter uma quantidade de lances que chegou lá do servidor, né? Esse recebido aqui está recebendo o parse desses dados que vieram lá do servidor. Só o caso da quantidade ser maior do que o meu n atual. Então, eu vou fazer esse processamento aqui embaixo só nessas situações. E, obviamente, eu vou ter que atualizar o meu n, né? Senão, da próxima vez, ele vai ficar com o valor errado. Então, eu vou passar o meu n aqui para recebido.length. Beleza. Meu n, então, agora está atualizado, para que da próxima vez a gente consiga fazer a comparação com um dado novo novamente. Aí, a princípio, isso aqui é a mesma coisa, só que eu não vou colocar todos os meus dados lá na div. Eu vou deixar o último separado. Então, se tem lá 50 lances, eu vou colocar só os 49 lá, e o último eu vou deixar para colocar depois, porque eu vou aplicar um efeito nele, tá? Na verdade, o meu último lance nesse vetor aqui de recebido é o primeiro, porque eu puxo lá do banco. Se vocês olharem aí nos códigos, eu puxo lá do banco em ordem decrescente, se não me engano, né? Porque aqui na tela eu quero que o último lance inserido apareça por cima. Então tem essa inversão aí. Beleza. Para eu reservar o último lance, essa minha repetição aqui ela vai começar de 1. Ó. Então estou ajustando o código anterior para eu poder ter um lance que já não vai ser jogado automaticamente e ele vai ser jogado depois com um efeito. Beleza. Então peguei todos, peguei do 1 até o último e já joguei lá na tela. Isso vai aparecer lá sem nenhum efeito, né? E aí eu vou pegar o último separado. Ó. E é basicamente essa mesma coisa daqui. Tá? Não estou me preocupando com eficiência de código por enquanto, tá? Estou tentando ser mais didático. Para quem já tem mais liberdade, se quiser já fazer melhoria no código, pode ficar à vontade. Beleza, então peguei o último, que na verdade nesse vetor é o primeiro. Vou até trocar para primeiro aqui, né? Para não ficar muito confuso. Como sendo a posição 0 do meu vetor. Então, esse aqui eu vou tratá-lo de maneira separada. E eu não vou concatenar isso aqui mais. Esse aqui eu vou jogar lá em cima da minha div de lances, né? Só que agora eu não posso fazer do mesmo jeito que eu estava fazendo lá em cima com o método HTML. Por quê? Esse método aqui ele está inserindo um HTML para esse elemento aqui, ó. Aí ele sobrescreve, tá? Se eu fizer HTML aqui de novo, isso que eu estiver colocando aqui embaixo vai sobrescrever o lá de cima e o lá de cima vai ficar apagado. Eu tenho que fazer, nesses casos, um append ou um pré-append, dependendo da minha situação. Nesse caso aqui, vai ser um pré-append, passando
essa minha variável ali. Beleza. Aí ele vai aparecer lá normalmente, mas eu não quero que ele apareça normalmente, então eu vou fazer um truque aqui, ó, que é falar o seguinte, que ele vai ser colocado invisível. Então, apesar de eu ter inserido o elemento na página, ele não vai aparecer porque eu estou colocando um CSS de invisível para ele. E depois eu aplico um fade para ele aparecer aos poucos, tá? Tá dando conflito aqui nas minhas aspas. A gente pode fazer o escape delas aqui. Ou a gente pode fazer uma conversão para aspas simples, né? Talvez que seria até mais interessante aqui. A gente poderia ter feito isso já desde o início. Não é necessário trocar aí não, tá? Só estou trocando aqui porque eu acho que fica, segundo a minha opinião, mais organizadinho. E aí eu deixo, não gosto dessas barras aqui no meio do código não. Aí aonde aqui tiver aspas dupla, ela pode ficar normal sem precisar de ser escapada. Beleza. Então eu tenho o seguinte, eu crio o elemento, separa, tá? Tem outras formas de criar esse elemento também, eu estou criando aqui como string. Eu crio esse elemento, mas ele está invisível. E aí eu coloco ele lá na minha página. Vocês podem parar e ir testando, tá, pessoal? Eu vou tentar fazer mais rápido aqui, porque o último vídeo ficou longo demais. E aí eu estou tentando fazer um pouco mais lento. Vocês podem parar e ir testando lá para ver se já está aparecendo. Nesse caso aqui, ele já tem que aparecer lá, só que vai aparecer sem efeito ainda. Aí depois que eu vou aplicar o efeito. Beleza, para eu aplicar o efeito, eu vou fazer o seguinte. Aquele elemento, né? Eu tenho que saber qual parágrafo que é. E aí eu poderia fazer o seguinte, ó. Lances, espaço P, né? São os parágrafos que estão dentro de lances. Lances é minha div. Ponto first, que aí eu recupero o primeiro também. Já é um método da jQuery. Se eu quiser, eu já posso também fazer aqui o CSS, o seletor aqui já fazer isso para mim, ó. Porque já é um seletor de CSS existente, né? Ele pega o primeiro elemento de uma lista. Beleza. Ponto fade in. O que eu faço esse fade in? Eu vou dizer o tempo que eu quero, para o efeito acontecer. Ocasionalmente, eu posso querer também colocar uma função aqui, tá? E aí eu vou fazer esse exemplo daqui a pouco, depois que eu mostrar a GIF. Beleza. A partir disso, quero que vocês testem lá para ver o que está acontecendo. Eu vou codificar mais um pouco aqui, depois eu testo, para não ficar comprido demais. Esse primeiro lance, né, na verdade é o lance mais recente, ele tem que aparecer já com um efeito de fade in, demorando 800 milissegundos, né? 0,8 segundos. Beleza. A partir disso, eu vou fazer a GIF também. A GIF eu quero que fique só os 3 pontinhos. Se você tiver uma imagem de GIF, você pode colocar lá também, não tem problema. No meu caso, eu vou colocar aqui um parágrafo e vou ficar colocando 3 pontinhos aqui nesse parágrafo. Beleza. Quando chegar em 3 pontinhos, começa de 1. Então, põe um pontinho, põe 2 pontinhos, põe 3 pontinhos. Quando chegar em 3 ou 4 ou 5, enfim, tanto que a gente quiser, a gente volta para 1. Então a gente vai precisar de uma variável, vou criar ela aqui em cima também. Let ngif recebe 0. E a gente vai precisar de setar um intervalo também, né? Porque de tempos em tempos ele escreve mais um pontinho. De tempos em tempos ele escreve mais um pontinho naquele parágrafo ali,
para dar uma sensação de GIF. Onde que eu vou colocar? Nesse nível aqui. Está fechando aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Essa função está fechando aqui. Esse parênteses é do set interval. Toma cuidado com esses fechamentos aqui. A estrutura fica bastante nebulosa. Beleza. Set interval, eu coloco primeiro a função. Essa função é que vai fazer a GIF. E o tempo? Sei lá, vou colocar uns 500, mas depois pode ajustar. O set interval está completo, o código da função vai ficar aqui. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer aqui na minha GIF, ponto, eu vou fazer um append. Eu vou acrescentar alguma coisa. O que eu vou acrescentar? Só um texto mesmo. Em situações maiores eu poderia acrescentar um conteúdo HTML, inclusive. Então eu vou acrescentar ali um texto e vou incrementar a variável, né? Vou incrementar a variável e aí eu vou perguntar se a variável chegou a um determinado valor. E depende de quantos pontinhos eu quiser, tá? Eu vou falar se ela tiver igual a 5 já. Poderia ser 2 ou 3 iguais aqui, né? Então, se ela tiver com 5, o que eu vou fazer? Eu volto o elemento. Opa. Eu volto o elemento. Eu forço o elemento a ter um pontinho de novo só. Então, eu quero agora... não é append mais, porque append eu vou acrescentar, né? No final. Pré-append eu vou acrescentar no início, então nenhum nem outro. Eu quero simplesmente falar que aquele elemento tem um pontinho. Então, aqui, ó, text, conteúdo textual do elemento. E aí, aqui dentro, eu boto um pontinho só. E aí, eu vou dizer o seguinte, que também a minha variável ela tem que zerar, né? Porque senão depois ela não vai ser analisada aqui corretamente mais. N GIF recebe 0. Ok. Bom, vamos testar agora. Depois a gente volta aqui só para ajustar uma outra questãozinha aqui de quando a gente tem efeitos que é comum de acontecer, tá? Beleza, vamos lá abrir o nossos arquivos. Já estão abertos aqui, tá? Eu já fiz alguns lances, já fiz alguns testes aqui antes de gravar o vídeo. Eu vou atualizar essas páginas aqui. Acho que tá demorando 10 segundos para carregar a primeira, porque o nosso set intervalo lá tá com 10 segundos. Beleza. Eu vou colocar mais um lance aqui. Acompanhe a discussão no nosso canal. Enviar. A nossa GIF está carregando, ó. E aí apareceu o lance aqui. Ele já apareceu com um efeitozinho. Eu posso até diminuir um pouco o tempo dele para a gente ter uma visão um pouco melhor, tá? Colocar a janelinha lado a lado aqui de novo. Beleza? Ó, então a gente tem e aí
com o tempo, isso aqui vai atualizar, já vai aparecer com o fade. Ele dá uma aparecida aos poucos. Se quiser que isso demore mais tempo para aparecer, é apenas necessário que a gente coloque mais tempo lá no Visual Code, né? No set interval, para que o tempo demore um pouco mais. Meu Visual Code fechou aqui, deixa eu abrir novamente. Beleza. Então, se eu colocasse mais tempo aqui, ele iria aparecer. Tá. Aí o último exemplo aqui para a gente encerrar é o seguinte: se eu quiser que a GIF suma na hora que o lance novo chegar e depois ela apareça de novo, né? Então a gente tem que colocar esses códigos lá. Aqui, ó. Aqui o lance mais recente aparece. Se eu quiser que a GIF suma, eu posso fazer assim, ó. Eu vou sumir com o meu elemento GIF, tá? Então ele tem um ID GIF. Ponto. Se quiser sumir rapidamente, é só fazer hide. Se quiser sumir com algum efeito, para ele sumir aos poucos, aí faz fade out. Vou mandar ele sumir com 400 milissegundos. E aí depois eu vou mostrar o lance mais recente e depois eu vou voltar com a GIF. Beleza. Vamos verificar aqui como que ficou. Não atualizei essa. Deixa eu atualizar essa aqui, né? Porque essa aqui é que a gente está alterando com o código. Deixa eu atualizar antes. Não salvei esse lance aqui ainda não. Deixa eu carregar pela primeira vez. Beleza, aí eu vou salvar o lance aqui. Aí vamos aguardar para aparecer aqui. Bom, ficou um pouco... Não sei se vocês vão conseguir. Vocês podem testar mais vezes aí até trocar o tempo. Ficou um pouco atropelado ali os efeitos, tá? E vocês podem até colocar algum alert se vocês quiserem, para vocês verem que esse atropelamento acontece e às vezes a gente fica com dificuldade de entender o que é. Mas o que acontece? Esses efeitos, tá? Eles são meio que assíncronos. Então, quando eu pedir para fazer esse efeito aqui, ele está demorando 400 milissegundos. O JavaScript não espera ele terminar para ele fazer o próximo efeito. E nem espera esse terminar para fazer esse próximo efeito aqui. Então vocês podem até colocar mais coisas aí para poder perceberem essa situação. Mas o JavaScript já prevê, na verdade o jQuery já prevê uma forma de contornar isso, que é utilizando callback, né? Que é aquelas funções anônimas que a gente usa o tempo todo. Esses métodos de efeito, eles permitem que a gente passe callbacks. E quando a gente passa callback, ele já sabe que a callback deve ser executada somente depois do efeito. Então, se eu quiser executar alguma coisa depois que o efeito acontecer, eu tenho que fazer dessa forma, ao invés de ser uma linha depois da outra aqui, certo? Então, se eu quiser que alguma coisa aconteça depois do efeito, eu tenho que fazer utilizando callback, ao invés de ser uma linha depois da outra. Beleza. Quando esse fade out acontecer, eu quero fazer o fade in no lance. Então, isso aqui vem aqui para dentro. Ó. Beleza. E somente depois que esse fade in acontecer, é que eu vou fazer o fade in na GIF de novo, para ela aparecer novamente. Então, isso aqui tem que estar dentro de uma callback
desse fade-in aqui, ó. Então, nós vamos criar uma função aqui. E vamos jogar isso lá para dentro. Ok. Vou fazer o meu último teste lá. Semana que vem tem mais. Vou enviar. Mas não vai adiantar porque eu não atualizei essa daqui. Vai aparecer do mesmo jeito que estava aparecendo antes. Vou atualizar essa daqui, né? Porque o nosso código que a gente está alterando é dessa daqui. É da acompanhar lance. Atualizei lá. Vou cadastrar aqui um lance. Aí, se a gente observar aqui agora, a gente espera que isso aqui suma um tempinho, apareça o outro e depois ele aparece de novo. Então já é um efeito que a gente quer, né? Um esperando o outro acontecer para que o outro aconteça. E isso só é possível utilizando esse esquema aqui de callback. Se a gente colocar uma linha de um efeito depois da outra linha, ele não espera. Então é basicamente isso, tá, pessoal? Esse código aqui apesar de eu ter feito rapidinho aqui, ele não é tão simplesinho assim, né? Tem esses esquemas de callback, tem aí um pouco de lógica de programação também, de criar variáveis e tal, utilização. Então vocês podem fazer com calma, tá? Eu fiz testes antes de fazer essa versão aqui rapidamente. Em alguns momentos eu pedi para vocês já pararem e testarem lá. Vocês podem parar e testar, ver o que está aparecendo lá no navegador. E se surgir problema, vocês me falem. Não tem necessidade de ficar decorando, porque sempre que a gente precisa, a gente consulta os nossos materiais. É necessário só a gente saber das possibilidades, tá? Então, tentem fazer essa prática, tentem trocar, fazer outras coisas diferentes, porque também tem aquela questão, né? Se a gente simplesmente reproduz o vídeo, codifica e reproduz o vídeo, o resultado vai aparecer certo, a gente vai ficar com aquela sensação de que deu certo, mas às vezes a nossa mente ainda vai estar um pouco confusa. Quando a gente faz alterações, faz testes, a gente pratica um pouco mais. Beleza? Então, até a próxima. Tchau para vocês.